Agora a gente vai falar um pouco sobre soluções, que é um tópico importantíssimo. Preciso que você lembre um pouco sobre solubilidade. Quando eu penso em solubilidade, a primeira coisa que eu preciso é lembrar desse CS. Como é que ele chama mesmo? Ele chama coeficiente de solubilidade. Esse coeficiente de solubilidade, ele está dizendo o que para mim? Ele está dizendo qual é a quantidade máxima de soluto que dissolve numa certa quantidade de solvente numa certa temperatura. Uma coisa super importante. Esse coeficiente de solubilidade, ele vai ser dado para mim. Resolvido o meu problema. Ou ele vai ser dado na forma de uma tabela. E você vai reparar, porque eu vou fazer um exercício disso, e o exercício que eu vou fazer, ele vai me dar uma tabela, ou a prova vai me oferecer um gráfico. Ou seja, eu não tenho que decorar o coeficiente de solubilidade. Eu preciso interpretar. Eu olho a tabela, olho o gráfico que ele me deu e interpreto. Por exemplo, vou colocar a temperatura em Celsius e vou colocar aqui o coeficiente de solubilidade. Olhei, a função é crescente? Como é que eu entendo? A temperatura está aumentando, a solubilidade está aumentando. Então a dissolução, ela é chamada endotérmica. Só que você não pode esquecer que eventualmente a função pode ser decrescente. Aí a temperatura aumenta e a solubilidade diminui. Aí a dissolução ela é exotérmica. Eu posso ver isso tanto pelo gráfico como pela tabela. Então, primeiro lugar, eu não preciso decorar a solubilidade de nenhuma substância. Eu preciso tirar os valores do gráfico. Maravilha. Aí eu preciso que você lembre três coisas. A solução pode ser chamada de saturada. Saturada significa o quê? Que a quantidade de soluto dissolvido é o máximo. Saturou. Não dá para dissolver mais. A solução pode ser chamada insaturada. Significa dizer que a solução ainda não saturou. Eu ainda posso dissolver mais. Eventualmente, a solução pode ser chamada de supersaturada. Significa dizer que através de um artifício, que em geral ou é mudança na temperatura ou na pressão, a gente dissolveu mais do que o esperado. Esse sistema é sempre instável. Vou te dar um exemplo perfeito. Refrigerante. É uma solução supersaturada de gás carbônico. E como é que o fabricante colocou mais gás do que o líquido suporta? Pressão. E é por isso que quando você abre a garrafa, qual é a tendência natural do gás? Escapar. Porque a pressão lá dentro é muito maior do que a de fora. Ou seja, aquele sistema, ele é altamente instável. Fica claro para você? Então, saturada, dissolvi o máximo. Insaturada, consigo dissolver mais. Supersaturada, através de um artifício, que ou é mudança na pressão ou mudança na temperatura, eu dissolvi mais do que o máximo. Maravilha? A solubilidade é uma propriedade que ela vai depender basicamente de três coisas. A relação soluto-solvente. Lembra? O semelhante tende a dissolver o semelhante. Então, quando o solvente é polar, provavelmente a solubilidade é maior quando o soluto é polar. Quando o solvente é apolar, a solubilidade é maior quando o soluto também é apolar. Tudo bem? A temperatura também é um fator importante
E quando o soluto é gás, a pressão é um fator importante. Agora, uma coisa você precisa ter em mente, que é uma propriedade que eu não preciso pensar em decorar. Ou seja, essas dicas que eu estou te dando aqui já são o suficiente para você conseguir matar a questão através da solubilidade. Agora, uma coisa eu gostaria que você lembrasse. Existe uma chance bastante razoável de você encontrar exercícios falando de lei de Henry. E todas as vezes que você encontrar exercícios falando de lei de Henry, é sempre gás em líquido. Qualquer gás, qualquer líquido. Combinado? A pergunta é, o que eu preciso fazer para dissolver a maior quantidade possível de gás no líquido? Então eu tenho um líquido e eu quero colocar a maior quantidade possível de gás nesse líquido. Não tenho dúvida. Eu preciso necessariamente aumentar a pressão. Então eu tenho que introduzir o gás sobre alta pressão e eu preciso diminuir a temperatura. Traduzindo, eu preciso que o líquido esteja frio. Vou te dar 2 exemplos para você perceber como eu vou usar essas ideias. Então vamos lá. Qualidade de água se mede por quantidade de oxigênio dissolvido. Regiões melhores para pesca, mar quente ou mar frio? Não tenho dúvida, mar frio. Por que mar frio? Por que água fria? Porque água gelada tem mais gás oxigênio dissolvido. Tá vendo? Ó, tô falando dessa temperatura. Quer dizer que quando a água está gelada, eu tenho mais gás dissolvido. Tô falando dessa variável. Posso pensar o oposto. Houve um derramamento de ácido na água. Um vazamento de ácido sulfúrico, um acidente. Esse ácido sulfúrico entrou em contato com o lago. Quando o ácido entra em contato com a água, esse ácido vai se dissolver na água e vai liberar calor. Como a temperatura da água vai aumentar, o gás escapa. Isso chama poluição térmica. Tá vendo? Essa variável. Agora eu vou falar da pressão. Olha bem para mim. Vamos imaginar que eu tenho um lago na base da montanha. Vamos imaginar que eu tenho um lago no alto da montanha. Vamos imaginar a situação em que os 2 lagos estejam à mesma temperatura. Então eu não quero analisar a temperatura, eu quero analisar a pressão. O lago que está na base e o lago que está no alto. Em qual dos lagos eu tenho mais oxigênio na água? O lago que está no alto ou o lago que está na base? Não tenho dúvida, o lago que está na base. Porque na base a pressão atmosférica é maior. Pensa em Coca-Cola. Como é que a gente faz para colocar o gás lá dentro? A gente aumenta a pressão e o gás fica preso. Então, você escutou o que eu te contei? Eu tenho gás e tenho líquido. Eu quero prender o gás no líquido. Eu preciso que o líquido esteja frio, preciso que o gás seja injetado sobre alta pressão. Todo sistema que tem gás em líquido é um sistema instável. Maravilha? Perfeito. Agora, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um exercício para você perceber a ideia da solubilidade e eu quero que você observe que esse exercício que eu vou fazer aqui é recente, como a informação foi dada para mim. Vamos lá.